Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São João Maria Vianney, Santa Maria Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós gostaríamos hoje de falar a respeito de uma realidade bem prática na vida espiritual do sacerdote, e chama-se celibato. Por que é que eu digo que o celibato é uma realidade bastante prática na vida espiritual? Porque, certamente, o celibato não é solteirice. Ou seja, um padre não é um homem solteiro. A própria palavra solteiro está dizendo que está solto, né? O padre celibatário, o sacerdote celibatário, ele encontra no celibato uma forma de amar. Ou o celibato é uma forma de amar, ou ele não é absolutamente nada. Então, essa é a primeira palavra que eu gostaria de colocar aqui ao iniciarmos essa conversa a respeito do celibato. O celibatário não é um homem que não ama. O celibatário é um homem que ama sem possuir, sem ser dono de ninguém, sem fazer de ninguém seu projeto de vida no sentido estrito da palavra. Então, trata-se de aprender uma forma de amar. Problema. A maior parte dos nossos seminários, para não dizer que é a esmagadora maioria, não está preparado para treinar os jovens para viver isto. Ou seja, para a maior parte dos nossos projetos formativos, treinar para o celibato é ensinar o rapaz a continuar com o zíper fechado e acabou. Ou seja, não aprontar. A coisa é absolutamente comportamental. Se o comportamento do menino é casto, o comportamento externo é casto, então ele vive o celibato. Nada mais distante da realidade. Ou o celibato é uma realidade espiritual, ou ele não é absolutamente nada. É solteirice. O que é o celibato? E como é que isso se encaixa dentro do sacerdócio? É o que nós gostaríamos de ver, não somente nesta palestra, mas, se for necessário gastar as 3 últimas palestras só nessa realidade, eu gastarei. Porque o celibato está no centro da espiritualidade do sacerdote. E digo isso muito claramente, sem medo de estar dizendo uma barbaridade. Por quê? Porque espiritualidade é necessariamente uma forma de amar. Deus é amor. Nosso relacionamento com Deus, que é amor, só pode estar muito enraizado na nossa forma de amar. Agora, qual é a triste constatação? A triste constatação de muitos seminários e de muitos cleros é que seminarista é um bando de homem que faz de conta que não precisa amar ninguém. Padre é um bando de homem que faz de conta que não precisa amar ninguém. Ora, meus senhores, isso não dá certo. Isso não funciona, porque isso é contra a natureza.
O celibato é uma graça de Deus, é um carisma, é um dom do Espírito Santo para nós. Mas a graça supõe a natureza. Um ser humano que foi feito para amar, que fica brincando de não amar, vai dar com os burros na água. Não vai funcionar. Por isso é necessário que o celibato esteja enraizado numa espiritualidade, numa realidade mística, numa realidade espiritual de doação. E que isso esteja e tenha alguma coisa a ver com a natureza do sacerdócio. Vejam só. Nós vimos o que é um pouco da identidade sacerdotal. O sacerdote é um embaixador, é um homem sinal, é um homem sacramento. Sacramento de quem? De Cristo, sumo e eterno sacerdote. Quem é Cristo? Sumo e eterno sacerdote que se oferece como vítima, vítima de amor, vítima em expiação de nossos pecados, mas vítima de amor. Portanto, o amor e o sacerdócio estão intimamente ligados na sua própria natureza. Agora vocês vão dizer, mas padre, tudo bem? Até aí, estamos de acordo. Mas, eu sempre aprendi que o celibato é uma disciplina da igreja e que não é obrigatório. E a igreja poderia mudar o celibato quando quisesse. E eu digo, isto é verdade e isto não é verdade. É verdade por quê? Porque de fato a igreja poderia mudar. Mas não é verdade o advérbio. Ou seja, o celibato é simplesmente uma disciplina da igreja. Esse simplesmente é que está errado. O celibato é uma disciplina da igreja. Mas não é simplesmente uma disciplina da igreja. O celibato é algo que está intrinsecamente ligado com a identidade sacerdotal. Ele não é essencial no sacerdócio, mas está intrinsecamente ligado. Ou seja, existe uma tal sintonia que ele é muito oportuno. Explico. Primeiro, por razões óbvias. Porque o sacerdote celibatário, ele é sinal de Cristo celibatário. Cristo foi celibatário. Os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus. O cardeal von Balthasar diz assim: existem duas concepções de ministério sacerdotal. A primeira concepção, mais ligada à teologia protestante, é a concepção funcional. Nessa concepção funcional, o padre ele é funcionário da igreja, é contratado pelo povo para realizar a sua missão de padre. Portanto, não interessa que estilo de vida ele tenha. Uma outra visão é uma visão que não é funcional, mas está ligada ao próprio ser. É uma visão mais ontológica. Ou seja, algo que está ligado não somente a uma função que eu exerço, mas que está ligado à raiz da minha própria vida. A fonte da minha própria vida. Ora, somente quem vive a vida que os apóstolos viveram é que pode se dizer verdadeiramente sucessor dos apóstolos. Não somente quem exerce a função que os apóstolos realizaram, mas quem vive a vida deles. Quando Jesus fala de deixar pai, mãe, mulher, filhos, casa, campos, ele está falando para quem, meus senhores? Para uma ordem religiosa? Acho que não. Para todos os seus discípulos? Também acho que não.
Ora, essas frases de Jesus de deixar tudo para segui-lo. Quando Jesus pede para o jovem rico deixar, vender tudo para segui-lo, ele está falando para quem? Para um monge? Está falando para um anacoreta? Está falando para um leigo? Ou ele está fazendo o convite que ele fez para aqueles apóstolos, de segui-lo de forma mais radical? De tal forma que existem duas formas de seguimento. Para quem Jesus estava falando? Meus senhores, não existiam congregações religiosas. Não existiam. O que existia era aquele grupo de apóstolos que seguiram Jesus. E quando Jesus diz isso, São Pedro alegremente, São Pedro, nós que somos padres do hábito de São Pedro, como se diz na linguagem antiga, né? São Pedro diz alegremente para Jesus: Senhor, veja que nós deixamos tudo, inclusive a sogra, para vos seguir. Vejam, eu estou profundamente convencido, mas não vou agora me deter nisto. Por quê? Porque isso nos levaria longe demais. Mas eu estou profundamente convencido a partir das pesquisas históricas realizadas nos últimos anos, e há vários livros publicados a esse respeito. Um dos mais famosos foi um livro do cardeal Stickler, canonista e salesiano, austríaco. O cardeal Stickler, mas também outros livros, que aqui eu não vou citar. Vários pesquisadores e historiógrafos e canonistas chegaram à conclusão, que eu sei que vocês não vão aceitar, vão jogar as cadeiras na minha cabeça, mas eu estou de acordo com esse grupo de estudiosos, chegaram à conclusão de que o celibato é uma realidade que vem desde o tempo dos apóstolos. E que foi o Oriente, com essa história de ordenar homens casados que pudessem continuar vivendo o matrimônio, foi o Oriente quem deixou a tradição apostólica. Por quê? Porque durante 1400 anos, até o Concílio de Florença, a Igreja Católica sempre ordenou homens casados, sim, e sempre exigiu que os homens casados deixassem o matrimônio e vivessem o celibato. É aqui que está a coisa. As pessoas dizem: não, o celibato começou a existir a partir do século XV. Não é verdade. O celibato, como nós o conhecemos, começou a existir a partir do século XV. Ou seja, como nós conhecemos o celibato, é o quê? É ordenar somente homens que não sejam casados. Isso é o celibato para nós. Durante 14 séculos, a igreja ordenava homens casados e, a partir da ordenação, exigia que esses homens deixassem o uso do matrimônio e vivessem o celibato. E existe documentação de sobra para provar isso. Desde o concílio de Elvira, que ainda é antes de Constantino, concílio de Elvira na Espanha, os bispos se reúnem em Elvira na Espanha para dizer o quê? Senhores padres, quem engravidar a própria mulher, com a qual eles eram casados legitimamente, quem engravidar a própria mulher deve deixar o ministério. E foi isso que a igreja viveu. Gente, eu não estou aqui perguntando se nós estamos de acordo com isso ou não estamos de acordo com isso. Não é esse aqui o problema. O problema é de honestidade histórica. O problema é que quando São Paulo diz que o bispo seja o homem de uma mulher só, que o presbítero seja um homem de uma mulher só, segundo esta hipótese que nós estamos colocando aqui e que é bastante fundada, não é uma certeza absoluta, evidente, mas não tem certeza absoluta também do outro lado. As evidências históricas estão mais do lado dessa minha opinião do que da outra.
Quando São Paulo diz que o bispo seja um homem de uma mulher só, ele não está necessariamente dizendo que este ilustríssimo e excelentíssimo Senhor irá exercer um matrimônio. Porque a igreja ordenava, sim, homens casados. Mas exigia deles o celibato. Porque é o que nós vemos nos apóstolos. Me diga, por favor, qual dos apóstolos você conhece andando com uma mulher a tiracolo? Tinham mulher, mas deixavam a mulher. Tem algum significado aquela frase de Jesus do Evangelho? Seja honesto e responda. Tem algum significado aquela frase de Jesus no Evangelho que diz, deixará a mulher? Deixo você com essa interrogação. Queira, por favor, estudar. Só isso. Estude sem preconceitos e com honestidade. E estamos prontos para debate. Se quiserem, eu venho para fazer uma conferência de história da igreja a esse respeito. Mas nós estamos num retiro. Então vamos deixar a história de lado e vamos ficar aqui numa coisa. Esquece a hipótese histórica. Vamos ficar com uma realidade. Que é inegável. Os apóstolos tinham um estilo de vida de quem deixou tudo. E isso não era um acidente, isto era algo muitíssimo ligado ao seguir Jesus, o deixar as redes, o deixar a vida. E isto está ligado ao sacerdócio, porque o sacerdócio é esta realidade do sacerdote ao mesmo tempo vítima. Vítima. Peguem as cartas de São Paulo e a gente vê isso com toda clareza. Eu estou pronto para ser derramado em libação. Eu estou para me oferecer em sacrifício. A Virgem Maria, no Magnificat, diz assim, a minha alma engrandece o Senhor. São Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, que está na prisão, diz, o meu corpo engrandece o Senhor. O importante é que o Senhor seja engrandecido no meu corpo, ou seja, quando o corpo dele for oferecido em sacrifício. Então, existe uma ligação espiritual entre o celibato e o sacerdócio. Vejam, senhores, vamos entrar aqui num acordo de paz, tá bom? Para a gente não levar esse debate muito para frente. O acordo de paz é o seguinte. Você não precisa estar de acordo comigo que o celibato é da época apostólica. Mas basta você estar de acordo comigo numa coisa. Número 1. Hoje a igreja só ordena celibatários. Número 2. Se o celibato significa alguma coisa, ele tem que ser algo de espiritual. Ponto. Não pode ser solteirice. Senão é uma pataquada, é uma bobagem. É uma leseira. É uma bobagem no sentido literal da palavra. Se estamos de acordo, vamos prosseguir. O celibato é algo espiritual, ou seja, é uma forma de amar. Porque não existe ser humano que não ame. Agora, qual é o problema? O problema nosso é que a nossa forma de amar é doente. Nós estamos marcados pelo pecado original. E porque marcados com o pecado original, o nosso jeito de amar é doente. Em que consiste o nosso jeito doente de amar? Podemos resumir as coisas e cada um depois vai investigar em si, porque em nós existe essa doença, em todos nós. Não tem ninguém aqui nessa sala que não tem essa doença. Todos nós temos essa doença. Não estou dizendo que a gente ceda a ela, não estou dizendo que a doença vença, não estou dizendo que a doença seja hegemônica na nossa vida. Pode ser que nós já estejamos num caminho de santificação e a doença esteja em coma, ela esteja já morrendo. A doença vai mal e nós vamos bem.
Mas como a vida humana nesse mundo é uma luta, nós temos essa doença. E que doença é essa? A doença é a doença do senhor e do escravo. O nosso jeito de amar é sempre baseado nisso. Existem pessoas que se comprazem em ser donas das outras pessoas. Eu sou o dono da outra pessoa. Ser dono significa o quê? Significa controlar. Ser dono significa o quê? Significa cuidar. Ser dono significa o quê? Significa ser bastante ativo com relação ao outro. Ativo aqui não no sentido sexual, estou falando no sentido de vivência. Você quem toma as iniciativas para com a outra pessoa. Ser dono significa uma certa possessividade. E o que é que significa ser o escravo? É a pessoa que se compraz em ser objeto. Enquanto o dono aqui, de alguma forma, é aquele que é sujeito. E aqui é todo o contrário, né? A passividade, né? A pessoa se deixa controlar, se deixa cuidar. Ela se torna, me desculpem a comparação, mas se torna quase que um animalzinho de estimação do outro. E isso daqui, gente, eu estou falando da forma de amar, eu não estou falando aqui necessariamente de sexualidade. Tá? Porque o sexo tem a ver com isso aqui, mas não é somente isso daqui. O que me interessa é o afetivo. O sexo é a expressão do afetivo. Né? O seu mundo afetivo funciona deste jeito, o sexo é somente expressão disso. Se a gente vai resolver o problema não está simplesmente no comportamental. Né? O problema do celibato não é o que você faz com o seu pênis, me desculpe a crueza. O problema do celibato é o que você faz com o seu coração. Ora, o sujeito quer controlar, o outro quer ser controlado. O outro, um cuida, o outro quer ser cuidado. Por que é que nós temos isso em nós? O que é que o pecado original tem a ver com isto? Ele tem a ver com o fato de que essas duas pessoas, de alguma forma, estão brincando de Deus. O Senhor, aquele que está doente, querendo ser o Senhor, o dono do outro, o controlador, não é? Ele está brincando de ser Deus Criador. Enquanto esse escravo aqui, que é objeto, controlado, cuidado e passivo, ele está brincando de ser o Deus adorado. Mas os dois são deuses. E aqui está o pecado original: sereis como deuses. Vamos tentar destrinchar essas ideias aqui, que eu só coloquei. Vamos ver como é que isso é na prática. Você imagine, não é? Eu vou falar de mim, tá? Porque não adianta a gente ficar falando na teoria, tá bom? Então vamos falar na prática. Então me permitam, meus senhores, me confessar com vocês. Não fique escabreado não, que eu não vou falar nada de pornográfico, né? Vou falar somente do meu mundo afetivo. Eu tenho
dessas duas tendências, a tendência de ser o senhor, de ser o dono, de ser o controlador. Quando eu me aproximo de uma pessoa, isso daqui tanto vale se é mulher ou se é homem, tá? No meu caso aqui, as duas coisas coincidem. Não tem problema nenhum. Tem gente que tem as coisas invertidas, né? Tem gente que, por exemplo, com homens tem a tendência de ser o senhor. E com as mulheres tem a tendência de ser o escravinho. Né? Tem gente que tem as duas coisas meio confusas. Não é o meu caso. O meu caso é sempre o querer controlar. Né? É o querer ser o dono. Querer tomar posse da pessoa. Então, quando eu me aproximo de uma pessoa, não é? Eu quero que a pessoa... Primeiro, eu preciso cativá-la, né? Essa é a tendência. Vamos descrever o pecado. Depois, como é que a gente resolve o pecado, tá bom? Então, a primeira coisa, se aproximar de uma pessoa, vou fazer uma amizade, o que é que eu quero fazer? Aí eu quero cativar a pessoa, né? Cativar significa o seguinte na prática, que eu vou lá e invisto naquela relação. Eu vou investir na relação, aí você vai, né? Pergunta para a pessoa como é que ela está, né? E depois, outro dia, você encontra a pessoa, aí vê que ela está meio triste, aí você observa a pessoa e diz, olha, você está triste, o que é que foi com você? Né? A pessoa vê, olha, eu sou importante para ele, né? Ele até nota que eu existo. Aí depois, outro dia, me encontro com a pessoa, né? E chamo a pessoa de lado, ei, como é que você está? Preocupado? Aí faço a pessoa falar, aí a pessoa confia em mim, abre o seu coração, a sua intimidade. Aí eu, como grande diretor espiritual, né? Vou lá e começo a ajudar aquela pessoa e começo a modelar a pessoa. Eu estou brincando de Deus Criador. A pessoa é o barro e eu sou o oleiro. Eu vou fazer, eu vou confeccionar, né, aquela pessoa. Eu vou fazê-la, eu vou transformar, mudar as opiniões, o jeito de ser, etc. e tal. E tudo isso disfarçado, né, de grande zelo espiritual, sacerdotal, como grande diretor espiritual das multidões, né? Padre Paulo Ricardo, o maravilhoso Paulo Ricardo vai ajudar essa pessoa. A minha tendência é esta. Vejam, eu vou lembrar para vocês uma coisa, só para ficar bem claro, desde o início. Lembram-se que eu falei numa palestra que em nós está sempre em ação o Filho de Deus e o Filho da Mãe? Eu estou descrevendo a atitude do filho da mãe. Qual seria a atitude do filho de Deus? A atitude do filho de Deus, não é? Seria possível e provavelmente, externamente, ela é a mesma coisa. Eu cuido das pessoas, eu sou pastor, não é? Eu sou chamado a cuidar, a ser diretor espiritual. A atitude externa é a mesma. Mas a atitude interna é de quem sabe que Deus é Deus e eu não sou dono de ninguém. Entendem onde é que está o problema? O problema, meus senhores, do celibato não é o que você faz com o seu corpo, mas o que você faz com o seu coração. Porque o que você faz com o seu corpo é consequência do que você faz com o seu coração. Quando você toma o lugar de Deus e toma posse de uma pessoa, você está pecando contra o celibato. Quando você se torna dono de uma pessoa, você está pecando contra o celibato. Porque o celibato é um amor que não é dono. É um amor que não possui. Eu, como celibatário, não posso jamais dizer, tu és minha, tu és meu. Está entendendo? Eu não posso ser dono. Pois bem, eu sou o oleiro. E do outro lado, a outra pessoa, como é que ela peca? Ela peca se deixando modelar. Por quê, gente? Existem pessoas que apaziguam o seu sentimento de insegurança e de solidão, deixando que os outros tomem posse, sejam seus donos.
esse apaziguar, não é? Existe também no outro lado. Ou seja, eu que sou o Senhor, tenho um sentimento de solidão. Esse sentimento de solidão, essa insegurança, eu vou apaziguar como? Pegando aquele objeto, possuindo, controlando e dizendo, é minha, é meu, eu controlo. E aí tem aquela sensação de que minha solidão se preencheu. Pelo menos por um fugaz momento, a solidão se preenche. E eu sinto que eu me completei. E a outra pessoa? A outra pessoa que quer ter um dono, ela se sente aconchegada, cuidada. Quando tem alguém, né, que exerce todo aquele carinho, aquele cuidado, aquela atenção, a pessoa se sente o centro da coisa. Vejam que existe sempre um relacionamento de custo-benefício. O Senhor tem um custo. Qual é o custo do Senhor? O custo do Senhor é modelar, investir, controlar. É Ele quem telefona e pergunta como que você está. Né? É Ele quem vai atrás. É Ele quem dá um presentinho. É Ele quem ouve em direção espiritual. É Ele quem cuida. Esse é o custo. Mas qual é o benefício? O benefício é que Ele é dono de alguém. E isso dá uma sensação de apaziguar a própria solidão. Alguém está na minha mão. E aquele que é escravo? Bom, aquele que é escravo, aquele que é objeto, tem um custo-benefício. Qual é o custo? O custo é que ele perde a liberdade. Ele deixa o outro ser dono. Ele deixa o outro ser o sujeito da vida dele. Ele deixa o outro controlá-lo. Ele deixa o outro modelá-lo, plasmá-lo. Ele se torna um barro, às vezes bastante dócil na mão do outro. E qual é o benefício? O benefício é que quando aquela estátua está pronta, ela é colocada no altar. E o confeccionador do ídolo se ajoelha para adorá-la. É bom ser desejado. É bom ser querido. É bom ser objeto. Aqui, gente, nós temos uma das coisas mais interessantes, não é? Se vocês forem olhar para aquilo que geralmente é a configuração da afetividade humana, a maior parte dos homens, vejam só, não estou dizendo que são todos os homens, não é? A maior parte dos homens, no seu relacionamento com as mulheres, age como senhor. Existem também aqueles que gostam de ser objetos, agir como escravo. É aquela história, todo mundo diz, e naquela casa ali quem canta de galo é a mulher, né? Não é isso? Só que, quando se trata de mãe, a coisa é absolutamente o contrário. Vocês podem ver que a mãe tende a ser a senhora, e o filho é que é plasmado, modelado, controlado, cuidado. Está entendendo? Então as coisas estão presentes, essas coisas estão presentes na nossa forma de amar. Por que é que eu digo que isto é doente? Eu digo que isto é doente porque só existe uma forma de amar verdadeiramente. É deixar o outro ser. É deixar o outro ser livre. Ou seja, respeitar o outro como sujeito. Dois amores são dois sujeitos que se encontram. Eu não sou dono e nem sou objeto. Eu sou um sujeito livre que me encontro com outro sujeito livre. Como resolver isso, nós iremos ver depois.
Por enquanto, nós não estamos ainda na terapia, nós estamos na descrição da doença. Como isso daqui é importante que seja compreendido, não é? Eu estou disposto também a responder alguma pergunta que vocês eventualmente tenham. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Tá? É importante compreender que isto daqui termina em tragédia. Esse relacionamento de senhor e de escravo termina em tragédia. Por quê? Porque no início, gente, é muito gostosinho para o objeto ser objeto de desejo. Está entendendo? Por quê? Isso é evidente. Todo mundo gosta de ser desejado. Por exemplo, querem ver a questão da heterossexualidade e da homossexualidade? É muito mais fácil, afetivamente falando, ser homossexual do que ser heterossexual. É por isso que existem tantos homens homossexuais, muito mais do que mulheres homossexuais. Porque a heterossexualidade masculina, ela é empenhativa, ela é complicada. Por quê? Porque o homem deseja muito mais do que a mulher. A mulher, ela deseja, mas ela não manifesta esse desejo. E é frustrante você desejar mais do que você é desejado. Vamos dar exemplos bem concretos para entender do que é que eu estou falando. Pornografia. Pornografia é um fenômeno eminentemente masculino. Quem é que compra revista de mulher pelada? Homem. Quem é que compra revista de homem pelado? Homem. Por quê? Porque a mulher não quer saber de ver fotografia de ninguém pelado. A mulher quer saber de tirar a roupa. É diferente. Ela quer tirar a roupa, ela quer ser desejada. Ela quer ser objeto do desejo. Está entendendo? Agora, ela vai e veste aquela mini saia, aquela mini blusa, aquele mini tudo, né? Põe um salto alto, se maqueia, faz o penteado e sai na rua saracoteando. Aí encontra um grupo de rapazes encostado num carro, bebendo uma cerveja. O grupo de rapazes olha para ela e diz, gostosa. Aí ela olha com aquele olhar de desdém assim por cima do ombro e diz, vadio. E vai embora. É ou não é exatamente isso? E, no entanto, ela se vestiu assim para aquilo. Ela se vestiu desse jeito exatamente para isso. Para ser desejada. Ela quer ser objeto. E aí você vai e trata como objeto, ela fica ofendida. Entendeu o problema? Ela quer ser objeto, você vai e trata ela como objeto, ela fica ofendida. Aqui que está a contradição do pecado. Enquanto os homossexuais têm aquilo que é o sonho de todo homem. Sabe qual é o sonho de todo homem? Ser objeto sexual. Ele tem um outro homem que o deseja ardentemente. Porque o homem, a sexualidade masculina, tem essa capacidade de mostrar o desejo muito mais facilidade do que a mulher. Como é que um homem deseja? Um homem deseja, como dizem os espanhóis, né? Com ganas, né? É um negócio assim, ele quer, ele mostra que está com sede. Como é que a mulher deseja? A mulher deseja, dizendo assim, não, eu não quero, não, para. Aquele não quer dizer, vem mais. Tá gostoso, pode vir que tem. Vamos lá. Agora, o adolescentezinho não sabe disso. O adolescente não sabe dessa manha da mulher. E o que acontece? Ele começa a ver que ele investe e a mulher se retrai. Aí vem um outro rapaz mais velho, né?
mais experiente, passa o melzinho na boca dele, ele diz, vem cá, meu filho, etc e tal, e ele se sente desejado. É evidente que é muito mais compensador, afetivamente, você ser desejado do que você desejar. Isso explica o fenômeno da homossexualidade masculina. Isso explica o fenômeno, por exemplo, dessa nova heterossexualidade que o pessoal fala aí, o metrosexual. O que é o metrosexual? Né? O que é o metrosexual? O metrosexual é o cara que é heterossexual, mas tem qualidades eminentemente femininas, ou seja, ele se faz de objeto sexual. Cremes, aí vai para academia ficar bombadão, aí põe uma camisete, né? Aí faz não sei o que, isso e aquilo, etc. Para quê? Porque ele quer ser objeto de desejo. Só que isso tem uma contraindicação muito séria na sexualidade masculina. Isso faz com que o homem seja bastante passivo na relação. A mulher torna-se, por causa da revolução da camisinha, a mulher tornou-se mais agressiva sexualmente falando. Não é? Ela investe mais. Ela não fica só nessa posição passiva, dizer, não, eu não quero. Não, as mulheres estão mais agressivas sexualmente, por causa da camisinha. Por causa da revolução feminista sexual. E o que acontece? Insegurança sexual. O número de adolescentes que toma Viagra é um negócio espantoso. Adolescentes. Guri com 16, 17, 18 anos de idade, para, aspas, aumentar o desempenho sexual, toma Viagra. Mas por quê? Porque ele tornou-se passivo afetivamente. Ele gosta de ser objeto sexual, só que isso dentro do homem, que na hora da função sexual, todo o ônus, gente, cai em cima do homem. É o homem que tem que produzir uma ereção, é o homem que tem que mostrar que ele dá conta. A mulher, se ela ficar lá e fingir, tudo bem, o homem não tem como fingir. O homem não tem como fingir. Então a pressão psicológica em cima do homem é muito maior. Então é verdade que nos moldes tradicionais, na função sexual, o homem ele é mais agressivo sexualmente, ele é mais ativo sexualmente e a mulher mais passiva. Sim, mas você tem que lembrar que todo o ônus está em cima dele. Isso é para compensar o fato de que a pressão está em cima dele. Isso é da natureza das coisas. Não foi uma criação cultural simplesmente. Fecha parênteses. Vejam, é muito gostoso ser objeto de desejo. E isso não quer dizer que você só é objeto de desejo e só quer saber de colinho se você tiver tendência homossexual bastante notável. Não. Você pode ser heterossexual e pode querer colinho. Pode querer uma mamãezinha que cuide de você. Este é o nosso problema. Agora, cada um faça seu exame de consciência e veja qual das duas realidades pecaminosas é aquela que mais se destaca dentro do seu mundo afetivo. E aí, vamos para a terapia. A terapia eu vou começar a falar agora, mas não vou terminar agora porque o tempo não permite. Nós vamos ver de tarde depois. Mas é até providencial porque vai dar tempo para você se examinar. Eu quero insistir mais uma vez que, embora eu esteja falando também de sexo, eu não estou falando somente de sexo, eu estou falando nem sobretudo de sexo, eu estou falando sobretudo do mundo afetivo. Por quê? Porque, por exemplo, existem casos, e a gente vive isso no seminário, por exemplo, como reitor, existem casos em que os dois rapazes no seminário, dois seminaristas, são fundamentalmente heterossexuais. Eu digo fundamentalmente
Porque alguma tendência homossexual, mesmo que inconsciente, mesmo que em percentual pequeno, provavelmente a maior parte dos homens tem. Faz parte da sexualidade masculina. No início da nossa adolescência, não é? Existe uma tal imaturidade sexual que o rapaz, ele não é homossexual, heterossexual, bissexual. Não, ele é pansexual. Ou seja, qualquer objeto que se mova num raio de 100 metros está dentro. Entendeu? O rapaz, ele topa tudo. Topa tudo. E o que acontece? Se ele ficar imaturamente fixado nessa fase, tá entendendo? Isso daí pode ter depois reflexos que, mesmo sendo fundamentalmente heterossexual, ele manifesta características homossexuais. E, deixa eu dizer para os senhores, é evidente, vamos usar a linguagem mundana, em regime de confinamento, como é o seminário, ou seja, o seminário é uma comunidade artificial. É uma comunidade monossexual. A mulher mais bonita disponível é a feiosa da cozinheira, né? Então é evidente que, embora você já teve namorada, você já teve experiências sexuais com mulheres, você é heterossexual, sei lá o que, etc e tal, você entra no seminário e só convive com homens, um belo dia, você vê que ressuscita dentro de você alguma coisa daquela imaturidade da sua adolescência, em que você vê com toda clareza e sinceridade que, se você não cuidar, você é capaz de fazer uma bobagem de tipo homossexual. Entendeu? Isso não é nenhum drama. Isso não é nenhum drama. Isso daí é simplesmente o fato de que a sexualidade masculina, ela é assim. Ou seja, quem está de pé, cuide para não cair. Somente isso. Você não precisa ser homossexual para isso. Né? Os famosos travestis brasileiros, que é o nosso produto de exportação, né? Conhecidos na Europa inteira, os travestis brasileiros estão aí para testar isso. Que o cara não precisa ser homossexual para ter relações com homem. Está cheio de pai de família, né? Casado, ultra casado, com filho, usando desse tipo de coisa. E hoje em dia a história do garoto de programa também, né? A variação sexual se tornou, infelizmente, a ordem do dia. Mas fecha parênteses. Quando a gente vê no seminário 2 rapazes, por exemplo, que são fundamentalmente heterossexuais, que se envolvem um com o outro afetivamente, nesse esquema de dono e objeto. Isso, gente, não é homossexualismo necessariamente. É simplesmente o fato de que, por causa do nosso pecado, nós fomos feitos para amar. Por causa do pecado original, nosso jeito de amar está doente. E o nosso jeito doente de amar irá buscar os objetos que estejam disponíveis. Está entendendo? E o que é que está disponível dentro do seminário? É o outro rapaz. A não ser que você seja desses, que dentro do seminário não quer se envolver com ninguém e depois pula a cerca. Né? Ou fica se aventurando com as menininhas na pastoral. Mas se você leva a sério essa coisa de amar o próximo, se você leva a sério essa coisa de amar quem está do seu lado, você, num relacionamento de amizade, você necessariamente vai cair dentro dessa dinâmica, de forma mais aguda ou menos aguda, mas você vai cair nessa dinâmica porque faz parte da nossa doença. E isso não quer dizer sexo, tá? Isso não quer dizer sexo. Pode até chegar ao sexo, mas não quer dizer sexo necessariamente. Quando você tem 2 rapazes dentro do seminário,
que tem aquela chamada, né, na linguagem antiga o pessoal chama de amizade particular. Eu acho essa expressão ridícula. Primeiro que eu nunca vi uma amizade que não fosse particular. Você já teve algum amigo público? Hein? Não, amigo é seu. De quem que vai ser o amigo? Amizade é particular. Amizade particular é um eufemismo que o pessoal da velha guarda tinha para não pronunciar a palavra, né, homossexualismo, né, os efeminados, etc. e tal. Era medo de homossexualismo dentro do seminário. Mas eu não estou falando de homossexualismo. Eu estou falando de possessividade. Eu estou falando de uma pulsão, uma tendência de possuir ou de ser possuído. Quando dois rapazes se envolvem dentro do seminário, nesse tipo de amizade pegajosa, o que é que tem que ser feito? O que tem que ser feito, meus senhores, é que nós precisamos ensiná-los a amar. E aqui é que está a dificuldade dos seminários hoje em dia. Ou seja, os seminários, no mais das vezes, são um grupo de homens que fazem de conta que não precisam amar ninguém. E esse é o jeito mais esdrúxulo de viver o celibato. Meus senhores, eu não sei quem foi o servo de Satanás, mas deve ter sido um desses capetas bem endiabrados, que inventou essa bobagem de que padre diocesano é sozinho. Quem foi que inventou essa mentira da gota serena? Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os 12 apóstolos, Ele os enviou 2 a 2. Peguem a lista dos apóstolos, que foi o evangelho de ontem, a escolha dos apóstolos. Os nomes são sempre ditos de 2 em 2. Pedro e André. Tiago e João. Aquele E está lá no original grego. Quando eles envia 2 a 2. Vocês já ouviram falar de São Paulo ir em missão sozinho? São Paulo era o quê? Fundador de uma ordem religiosa? Pelo que eu saiba, o fundador dos paulinos foi Alberione, não foi São Paulo. São Paulo era diocesano, né? Que eu falo de diocesano, estou dizendo o quê? Ele era o quê? Ele era aquilo que nós somos, ou seja, apóstolos. Sacerdotes. E o homem nunca foi sozinho a lugar nenhum. Não quer dizer que você precisa viver em comunidade. Não, você não precisa viver na mesma casa das pessoas. Mas nós precisamos certamente ser presbitério. Existem 3 amores que sustentam o celibato diocesano. O celibato do padre, do sacerdote. 3 amores. Evidentemente o amor a Deus. Evidentemente o amor pastoral às ovelhas, mas também o amor presbiteral. Nós iremos ver com o tempo, quando nós começarmos a tratar mais detalhadamente da terapia dessa doença aqui, do nosso jeito de amar, nós iremos ver que amigo de padre, meu irmão, é outro padre. Amigo de padre é outro padre. Não adianta. Nós, com Deus, exercemos o nosso amor na posição de filhos. Com as ovelhas, exercemos o nosso amor na posição de pais. Porque todo amor é fecundo, você precisa ser pai. Você nasceu para ser pai. O amor, ou ele é fecundo, ou não dá em nada. Não é amor verdadeiro. Então, com Deus você é filho. Com o povo você é pai. Mas com os seus irmãos no sacerdócio, você precisa exercer aquela fraternidade indispensável para o equilíbrio e para a nossa forma de amar. Agora, quando eu digo que amigo de padre é um outro padre,
não quer dizer que é um padre no singular. É claro que cada amizade é amizade, e nós iremos ver essa coisa da amizade. Cada amizade é uma amizade, é um amigo. Mas o nosso coração, gente, cabe muita gente. Quando você tem aqueles 2 rapazes num seminário que se apegam, qual é a solução para eles? Acabar com a amizade? Não. É colocar mais gente dentro daquela amizade. É pôr mais gente. Tem um que é o dono e outro que é o objeto, você precisa pôr mais gente. Ensinar a ter mais amigos. Aí vem as crises de ciúme, vem as inseguranças, vem os problemas, etc e tal, as brigas, tudo que você quiser. Mas isso faz parte do ensinar a amar. Porque, meus senhores, a castidade, ponham isso no coração. A castidade não se alcança tendo medo de amar. A castidade se alcança amando mais intensamente. A maior parte das pessoas tomam essa decisão. Ah, eu quero ser casto. Então como é que você faz? Não vou amar ninguém, pronto. Gente, isso não é castidade. Isso não é nem um ser humano. Um homem casto, ou ele ama, ou ele não é casto. Então, como é que você vai aprender a andar nessa abençoada, dessa bicicleta, se você acha que não vai cair em momento algum? E quando eu falo de queda, eu não estou falando da queda sexual. Eu estou falando da queda afetiva. Você quer amar? Então você vai se arriscar a sair ferido dessa história. Você tem que arriscar. Vai doer. Você vai se ferir. Porque você está amando pessoas que têm o pecado original como você. E só existe um jeito de você amar seres humanos. É perdoando. É estar disposto a perdoar. Por isso que os casamentos hoje em dia não vão mais para frente. Porque as pessoas não estão mais dispostas a perdoar. Ah, não, ele pisou na bola comigo. Ela pisou na bola comigo. Pronto, esquece. Não quero saber. Meu irmão, deixa eu lhe dizer muito concretamente. Estou sendo bem prático. Ou você aprende a perdoar, ou você vai morrer sozinho. Ponto. Porque Deus não vai criar nesse planeta um ser humano sem pecado só para ser seu amiguinho. Ou você se arma de coragem e ama, ou você não vai ter nunca a experiência de ter amado. E quem está se preparando para o céu, para se encontrar com Deus que é amor, e quer passar neste mundo sem ter amado, meu irmãozinho, eu acho que essa receita não vai funcionar. Insisto em amizade presbiteral. Mas eu insisto também com os meus seminaristas. E digo, gente, sejam amigos, mas saibam que esse seminário aqui, isso daqui não é ECC, Encontro de Casais com Cristo. Não é casalzinho. A melhor comparação para a amizade e o amor presbiteral é quando nós pensamos no outro irmão sacerdote como um amigo de trincheira. Um companheiro de trincheira. Nós estamos na guerra juntos. Nós temos o mesmo objetivo. Nós olhamos na mesma direção. Nós queremos alcançar a mesma meta. E eu confio nele. Porque eu sei que quando eu for baleado, ele não vai me largar lá no meio do campo de batalha. Ele vai se arriscar e vai me puxar de volta para a trincheira. Isso é uma amizade presbiteral. Não é casalzinho. Eu olho para ele, ele olha para mim e a gente suspira.
mas é nós dois olhando na mesma meta e na mesma direção. Se você não ouviu isso na sua vida até hoje, ouça uma vez. Deixa eu explicar para vocês. Sacerdócio, meu irmão, é coisa de homem. Então seja homem. Seja homem a ponto de ter coragem de amar. A coragem de amar. Coragem de sair ferido. Coragem de amar a sua paróquia, mesmo que ela decepcione você. Coragem de amar as pessoas, mesmo que isso doa. Agora o que acontece? A gente vê que existem algumas pessoas que tentam resolver o problema do celibato da seguinte maneira. Levantam um escudo, não deixam ninguém se aproximar, põem cerca elétrica, quem se aproxima leva choque, leva coice, xingamento, e se fecham dizendo eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque tem medo de sair ferido. Então deixa eu dar uma notícia para você. Se você topa a aventura de amar neste mundo, meu irmão, você sairá ferido. Você vai sair ferido. Isso não é uma hipótese. Isso é uma certeza. Por quê? Porque a gente ama e não é amado de volta. A gente trai e é traído. Não é? Então a gente precisa perdoar, reconciliar, voltar atrás. O nosso relacionamento com os irmãos é como o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente pede perdão para Deus? É ou não é verdade? Todo mundo diz, olha, um padre, para ser um bom padre, tem que se confessar com frequência. Muito bem. E por que é que para ser um bom padre você não precisa também se reconciliar com frequência com seus irmãos? Todo mundo sabe que um bom marido e uma boa mulher precisam continuamente estar se reconciliando. É ou não é verdade? Por que isso não é verdade com os nossos amigos? Então, nós iremos na parte da tarde analisar detidamente o que é essa história de amizade. E novamente, gente, eu quero dizer para vocês, a terapia que eu irei propor, terapia, né? Primeiro nós vamos ver o que é que nós queremos alcançar. Não é invenção de Paulo Ricardo. O que eu quero propor para vocês é algo que está fundamentado nos santos padres, na tradição da igreja, sem invenção minha. Por quê? Porque homens mais santos e mais sábios do que nós já trilharam esse caminho. Armemo-nos de coragem e amemos. Isso é o celibato.